Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e com informações da agenda do Senado Federal, da Câmara Federal, também a agenda do presidente Jair Bolsonaro para hoje, dia 18 de junho. O que é que tem agendado? Tem alguma coisa falando sobre auxílio emergencial, sobre o novo Bolsa Família? Tem alguma coisa para ser agendada hoje, para ser debatida? Vamos conferir. Tem mais, duas declarações. Olha como estão polemizando. A primeira declaração foi do ministro Paulo Guedes. Falou o seguinte: brasileiro enche o prato e desperdiça comida. Ao comentar a cultura do desperdício no Brasil, o ministro da Economia Paulo Guedes compara o país à Europa, onde a experiência de duas guerras teria ensinado os cidadãos a comer moderadamente. 6 em cada 10 famílias enfrentam insegurança alimentar no Brasil. Aí vem essa pérola. O ministro diz: brasileiro enche o prato e desperdiça comida. Você concorda com o que ele disse? Ou não? Ou ele deve se preocupar com a economia e tentar aumentar aí logo esse auxílio, essas prorrogações? É polêmico. A outra declaração foi do presidente Bolsonaro, que ele pediu aos empresários para segurarem mais o preço dos alimentos. Isso aconteceu durante o encontro com diversos setores econômicos do estado do Rio de Janeiro ontem, quinta-feira. Você vai entender tudo isso a partir de agora, tá? E hoje começa finalmente os pagamentos aí do auxílio emergencial terceira parcela para os nascidos no mês de janeiro. Ontem começou o pagamento para o Bolsa Família final do NIS 1, hoje segue o NIS 2 e hoje finalmente começam os pagamentos para quem está fora do Bolsa Família, nascidos aí no mês de janeiro. É a terceira parcela, começando hoje, crédito digital. Como é que você está? Tá tudo bem? Como é que está a família? Está bem? Desejo um dia especial, abençoado por Deus para você, para toda a sua família. Que Deus realize seus sonhos, que Deus proteja o seu lar, tá? Já peço para você fazer isso aqui, dar um joinha, dar um like aqui, ó. É importante você fazer isso agora, porque a gente vai se envolver com o assunto e se deixar para depois termina esquecendo. Essa é a grande verdade. Faz isso agora, dá esse like aqui embaixo, tá? Já esse lado aqui eu falo para você que está visitando a gente pela primeira vez, visitando o canal Alex Silva Silva, todo dia tem informação. Tá vendo aqui embaixo o nome inscrever-se, destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, e esse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal Campeão. Vamos conferir logo o que é que está agendado, Hoje na Câmara Federal, também no Senado Federal, porque tudo para poder ser aprovado tem que passar por essas duas casas legislativas. Primeiro vamos conferir a agenda, vamos conferir aqui na Câmara Federal. Atenção, hein? Hoje, às 9 horas da manhã, no plenário 12, teremos Dia Internacional de Conscientização contra a Violência contra Idosos. Seminário por videoconferência com os seguintes convidados. Aí tem aqui o tema Dia Internacional de Conscientização contra a Violência contra Idosos, abertura com a ministra da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos, senhora Damares Alves, das 9 às 9h30, aí segue as demais programações. Também 9 horas da manhã teremos no plenário 13, audiência pública Observatório RPU, Direito das Pessoas LGBTQIA+, audiência pública Observatório da Revisão Periódica Universal. Também 9 horas teremos no plenário 5 debater o terceiro setor que atua na preservação do meio ambiente. Também 9 horas teremos no plenário 8 a atuação dos agentes autônomos e investimento no mercado de capitais. Também 9 horas teremos a CPI da pandemia, 23ª reunião, anexo 2 na área senador Alexandre Costa, plenário número 3. 10 horas no plenário 11 teremos políticas de financiamento do transporte público. 10 horas também teremos reunião da Covid, a 30ª reunião remota, audiência pública interativa. 14 horas no plenário 8 teremos o projeto de lei 114/2015, que é sobre regulamentação da profissão de quiropraxista, requerimento número 40/2021, de autoria da deputada Alice Portugal. 14 horas teremos audiência pública no plenário 5, extinção da Proguaru, Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos. Portanto, infelizmente, nada falando sobre auxílio emergencial, sobre o novo Bolsa Família, sobre prorrogação, é lamentável. Só chama atenção essa Covid, Os debates, CPI da Covid. Sessões em plenário, nenhuma sessão para essa data. O mês está acabando, próximo mês de julho, vai começar aí
o recesso, ou seja, não vai poder ser votado mais nada no próximo mês. É um caso sério. Vamos conferir o que é que está programado para o presidente Jair Bolsonaro. A agenda do presidente Bolsonaro, hoje, dia 18 de junho, sexta-feira, 12h13, cerimônia de entrega de títulos de propriedade rural no estado do Pará. Às 14h45 às 15h45, cerimônia de liberação da pavimentação de 102 quilômetros da rodovia Transamazônica, BR-230 Pará, e assinatura da ordem de serviço para o início das obras da ponte sobre o rio Xingu. Teremos às 19h30 às 21h, culto em comemoração dos 110 anos da Assembleia de Deus no Brasil, em Belém do Pará. Portanto, essa é a programação do presidente Jair Bolsonaro, hoje, portanto, dia 18 de junho. Por falar no presidente Jair Bolsonaro, e o que foi que aconteceu ontem? Olha só, o presidente fez um apelo aos empresários para segurarem o preço dos alimentos, porque estão disparando e fazendo com que a inflação acompanhe. O pedido ocorreu durante o encontro com diversos setores econômicos no estado do Rio de Janeiro, ontem, dia 17 de junho. A reunião foi restrita e não pôde ser acompanhada pela imprensa. O relato sobre a fala presidencial foi feito pelo senador Flávio Bolsonaro, em coletiva após reunião. E aí o que é que foi dito? O que o filho do presidente disse. Ele passou a mensagem de expectativas boas para o futuro, fez um apelo ao setor, porque, obviamente, em função dessa grande injeção de recursos na economia, há uma tendência em todo mundo de se aumentar a inflação, em especial sobre itens de primeira necessidade. Daí fez menção ao setor supermercadista, onde está o arroz, o feijão, o ovo, disse o senador. Segundo o senador, dentro dessa cadeia produtiva, obviamente, não são os supermercadistas os responsáveis pela alta dos preços. Ele, se referindo ao presidente e seu pai, o Bolsonaro, fez esse apelo, se for possível, de reduzir ainda mais se houver espaço à margem de lucro. A gente compreende que é uma equação difícil de fechar. Temos que sustentar aqueles que não têm condições e precisam ter o que comer em suas casas em função do aumento da procura. A consequência natural é a elevação dos preços. Ele, o presidente Bolsonaro, demonstrou uma preocupação específica em relação à inflação dos produtos da cesta básica, disse o seu filho, o senador Flávio Bolsonaro. Portanto, o presidente fez um apelo aos empresários ontem no Rio de Janeiro, pedindo justamente para segurar o preço dos alimentos. Segundo ele, é o responsável pela inflação. Já o ministro Guedes soltou uma pérola. Olha o que o ministro Paulo Guedes falou. Ontem, quinta-feira, disse que o brasileiro enche o prato e deixa uma sobra enorme de comida nas refeições. Mas, que sentido? Por que ele quis falar isso? Tanta gente morrendo de fome. Bem, o ministro, sobre essa afirmação, foi feita durante o debate promovido pela Associação Brasileira de Supermercados, ABRAS, onde o ministro tratava sobre rastreabilidade, sanidade e desperdício de alimentos nas cadeias de produção e distribuição. E disse o seguinte, abre aspas, o prato de uma classe média europeu, que já enfrentou 2 guerras mundiais, é relativamente pequeno e aqui nós fazemos almoço e deixamos uma sobra enorme. Para o ministro, essa cultura do desperdício alimentar no país também está na produção e transporte de alimentos e na distribuição nos supermercados. Guedes também citou os restaurantes, que, segundo ele, fazem almoço além do necessário, o que resulta na refeição em excesso do consumidor final da classe média. Ele disse o seguinte, abre aspas, todo alimento não utilizado pode alimentar pessoas fragilizadas, como mendigos, desamparados, enfim. É muito melhor do que deixar estragar essa comida toda, falou o ministro. Não é a primeira vez que Paulo Guedes polemiza com suas declarações. Em abril desse ano, o ministro criticou o aumento da expectativa de vida do brasileiro. Todo mundo quer viver 100 anos, reclamou na época. E aí? O que é que você acha dessa declaração? Ele está certo? Brasileiro enche o prato e desperdiça comida, diferente dos europeus, que já enfrentou 2 guerras e aí comem moderadamente. Tem alguma coisa a ver isso com outra? Dá a tua opinião, porque a notícia você tem que estar informado. Polêmico, né? Ministro Paulo Guedes. Estamos aguardando quando é que finalmente sairá oficialmente a prorrogação. 2 ou 3 parcelas. Tudo indica que teremos 3 parcelas. Estamos aguardando sair o anúncio oficial.
Também estamos aguardando quando é que vai sair o resultado das análises, quem fez a contestação. São 850 mil pessoas em média que estão esperando esse resultado sair. Segundo o próprio João Roma Neto, ministro da Cidadania, vai sair a qualquer momento, porque está esperando ser concluído um número de dados, enfim. Então, estamos aguardando. E, lógico, vai sair pelo site Consulta Auxílio para saber quem vai ter direito a receber. Estou lá no Instagram, pessoal, lá no blog Alex Silva. Quer estar na minha lista de amigos, vai lá. Blog Alex Silva no Instagram. Comenta aqui, dá a tua opinião sobre isso, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.